Queridos, alcançar a resposta de Deus para as nossas orações só depende da nossa fé, mas da fé bíblica. Jesus falou: tende fé em Deus. O que é ter fé em Deus? É você crer nas Escrituras, naquilo que Ele diz. Não adianta nada a pessoa inventar algo e ela acreditar que aquilo ali vai ajudar ela de alguma forma. É preciso entendimento. A fé que funciona é aquela que tem por base a palavra revelada. No Salmo 3, no versículo 4, tem uma palavra que eu gostaria de estudar com você hoje, onde o rei Davi disse o seguinte: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Antes de continuar o nosso estudo, eu quero apresentar para você esse livro aqui, ó. Você que é católico, evangélico, espírita, ou mesmo você que não segue religião nenhuma, principalmente você que não crê em nada, você precisa ler esse livro. E você que está começando a aprender a caminhar com Deus, não pode deixar de ler de forma alguma. O poder de Deus está aqui na sua espera. Esse livro custa R$ 75 à vista, no Pix, ou você pode pagar também no cartão de crédito em até 5 vezes sem juros. Basta você enviar para mim um e-mail com seu nome, telefone, endereço, CEP, e eu vou te mandar uma confirmação de pedido. Você vai mandar o e-mail para editora@entendabiblia.com, falando nome, telefone, endereço, CEP, e você vai receber, junto com a confirmação do pedido, um código para você acompanhar a entrega da sua mercadoria. Não deixa de ler esse livro, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Agora vamos continuar o nosso estudo. No Salmo 3, eu estava falando no versículo 4, tem uma palavra que eu gostaria de estudar com você, e o rei Davi diz o seguinte: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Tem muita gente que diz, inclusive já disseram para mim, tudo que eu peço a Deus eu consigo. Mas se isso fosse verdade mesmo, essa pessoa não estaria com a vida toda embaraçada. Eu não estou falando sobre enfrentar lutas. Isso todos nós enfrentamos. Afinal, Jesus, ele até advertiu dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o próprio Davi relata que os seus adversários aumentavam a cada dia. Nesse mesmo salmo, no versículo 1, Davi se queixa dizendo: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Mas isso não constituía um problema para o Davi, não, porque ele sabia invocar a face do Todo-Poderoso. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Meu querido, Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. O motivo pelo qual ele deixa de atender algumas pessoas, algumas petições, são vários motivos. Não é o caso de um saber orar melhor do que o outro. Não. Não tem esse negócio, fulano ora melhor. Não é assim, porque o poder da oração não está em quem faz, e sim naquele que escuta a oração. O poder da oração está em Deus, não em nós. Diz a Sagrada Escritura que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, creia sempre na sua oração. Ore da maneira que você sabe orar. Não tem esse negócio de procurar palavras bonitas para falar com Deus. Isso não interessa. Tem pessoas que fazem um discurso muito bonito, mas vazio, porque não tem fé. Então você tem que abrir o seu coração para Deus e falar com Ele com as suas palavras. Davi disse: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Então você clame a Deus com a sua voz. Ore conforme aquilo que você tem no seu coração, está sentindo no coração. Não precisa palavras bonitas. Tiago escreveu: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Muitas vezes o Senhor não concede aquilo que nós pedimos, até para o nosso próprio bem. Oração é coisa séria.
antes de orar, é bom a gente procurar conhecer a vontade de Deus, senão o que vamos pedir, se não estiver de acordo com a palavra, é melhor nem pedir. Porque se pedirmos qualquer coisa, nós devemos estar prontos para arcar com a responsabilidade daquilo que pedimos. Então, quando você estiver orando, pense antes de falar e pense naquilo que você vai pedir, porque você é responsável pelo que você pediu. Se Deus te der aquilo, que aquilo venha a ser uma bênção e não uma maldição. Deus não vem de bênção, entende isso? Você não tem que prometer nada para Deus quando você orar, porque Ele nos recompensa pela nossa obediência à sua palavra. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Permanecer em Jesus é você permanecer obediente à palavra. É isso que é permanecer em Jesus. Se em algum momento eu desobedeço a palavra, eu já não estou mais permanecendo em Jesus. Eu tenho que permanecer sempre na palavra. É assim que eu permaneço nele. Então, quando nós obedecemos os mandamentos, os estatutos, os preceitos do Senhor, nós somos reconhecidos no mundo espiritual como filhos do Altíssimo. E como filhos, nós podemos pedir o que quisermos, que o Pai vai nos conceder. Agora, como eu disse, não faça pedido de tolo e nem prometa o que você não pode cumprir. Tem pessoas que prometem mundos e fundos e não têm condições de cumprir aquilo que prometeu. Deus não se agrada de voto de tolo. Então, não queira ser mais do que Deus quer que você seja. Veja o caso do pedido dos filhos de Zebedeu. Eu estou falando, você tem que ter responsabilidade naquilo que você pede. Por quê? Porque aquilo pode ser uma maldição para você. Então, peça aquilo que verdadeiramente vai ser uma bênção para você. Eu estava falando do caso dos filhos do Zebedeu. A Bíblia conta sobre 2 discípulos que desejaram uma posição de destaque entre os outros. Eles queriam que quando entrasse na glória, Jesus permitisse que eles se assentassem ao lado dele, um à esquerda, o outro à direita. E foram pedir isso para Jesus, na ânsia de conseguir uma resposta afirmativa. A mãe deles foi pedir isso. E eles acabaram por assumir algo que eles nunca deveriam ter assumido, que mais tarde lhe custariam a vida, de um modo trágico. Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 20, no versículo 20, começando assim: então se aproximou dele, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? E ela respondeu: diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que sou batizado? E disseram-lhe eles: podemos. Olha só o que a ansiedade nos leva a fazer. Eles deviam ao menos ter perguntado ao Senhor o que significava beber do cálice. Quando Jesus perguntou para eles: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles não quiseram nem saber do que Jesus estava falando. Eles logo disseram: podemos. Não quiseram saber. Foram logo respondendo que podiam. Então Jesus disse para eles: na verdade, bebereis do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E agora? Assumiram um compromisso e não conseguiram o que queriam. E ainda pagaram o preço daquilo que assumiram com os seus lábios. Tiago e João não tinham noção do tamanho da consequência do seu pedido.
Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas afirmações. Quando nós estamos orando, quando estamos diante de Deus, temos que vigiar a nossa boca. Porque muitas vezes o inimigo faz com que nos exaltemos e nos leva a falar certas coisas que não podemos, que não temos condições de assumir diante de Deus. Às vezes nós queremos muito uma bênção e nós fazemos votos que não podemos cumprir. O que aconteceu com Tiago e João poderia ter sido evitado. Se quando Jesus perguntou para eles se poderiam beber do mesmo cálice que ele, ao invés de dizer podemos, eles ficassem calados, teria sido muito melhor para ambos. Mas não. Eles nem ao menos quiseram saber o que significava isso. Beber do cálice. Jesus estava ali predizendo a sua morte. Se você ler um pouquinho, 2 versículos antes aí, você vai ver que Jesus estava falando a respeito da morte dele. Dizendo que ele seria entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, que iam escarnecer dele, que iam açoitar, iam crucificá-lo, mas que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Então Jesus estava ali falando estas coisas quando eles fizeram esse pedido. E veja que na ânsia de ter o seu pedido atendido, eles falaram sem pensar. Jesus havia declarado o que ia acontecer e perguntou-lhes: vocês podem, porventura, beber do cálice que eu terei que beber? De que cálice Jesus estava falando? De ser morto pelos judeus. Jesus perguntou: vocês estão prontos para isso? Podeis beber o cálice que eu estou para beber? E eles, sem pensar no que isso significava, disseram: podemos. Deviam ter ficado calados. Então Jesus disse para eles: o meu cálice certamente vocês haverão de beber. E beberam. Tiago foi decapitado. E João foi aprisionado até o fim dos seus dias na ilha de Patmos. Cuidado com aquilo que você vai dizer diante de Deus. Nunca faça voto de tolo. Como eu disse no início, alcançar a promessa de Deus para as nossas orações, alcançar a resposta de Deus, só depende da nossa fé. E a fé que funciona é aquela que tem por base a palavra revelada. Não invente outra coisa e pense que Deus vai cumprir. Quando você aprender algo nas Escrituras, faça daquilo a base da sua fé. E sempre que você for orar, tome por base a revelação que Deus te deu. Aquela palavra que ele te fez entender. Aquilo que ele falou no seu coração durante a leitura da Bíblia, durante a pregação da fé. Faça conforme Davi fazia. Com a tua voz, clame e ele te responderá. Não use a voz de outro, porque o que o outro falou, se você repetir, você está sendo responsável por aquilo também. Então clame com a sua voz, com o seu entendimento, com aquilo que você entendeu quando ouviu a pregação da palavra ou quando estava lendo a Bíblia. Porque a palavra que Deus enviou, ela jamais volta vazia para ele. Davi clamava com a sua voz, com a revelação que Deus dava para ele. Por isso ele conseguia a bênção. Quando eu clamo com a minha voz, ou seja, com aquilo que Deus colocou no meu coração, então eu sou atendido. Quando você aprender a clamar a Deus com base naquilo que Ele te revela, você vai ser atendido. Agora, se você é uma pessoa que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ouvir a pregação, Deus não vai falar nada com você. Conclusão, a sua oração sempre vai ser vazia, vai bater no teto e vai voltar. Use como base da sua oração as direções de Deus. Nós precisamos usar o entendimento que está contido nas Escrituras. A palavra de Deus é Deus conosco, é aquilo que nos é revelado pela palavra, significa Deus ao nosso lado, como ocorreu com Jacó. O Jacó saiu fugido de casa porque o seu irmão Saul queria matá-lo. E na ocasião, o Senhor prometeu para ele que o levaria e o traria de volta. E muitos anos depois, estando ele na casa do seu tio Labão, disse o Senhor a Jacó: torna à terra dos teus pais,
e à tua parentela, e eu serei contigo. E quando ele estava no caminho de volta, ele ouviu dizer que o Esaú, o irmão dele, vinha com 400 homens e ia matar tanto ele como a sua família. Jacó não pensou duas vezes, ele tinha a promessa, ele não abriu mão dela. O que ele fez? Ele clamou ao Senhor. E ele disse: Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Eu sou menor que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste comigo. Porque com o meu cajado eu passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Quer dizer, ele tinha ido sem nada, como dizem por aí, com a mão na frente e outra atrás, e agora voltava riquíssimo, com servos, com gado, com muita riqueza. Então ele continuou orando, dizendo: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão do Esaú, porque eu o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem. Então veja que ele está colocando diante de Deus as próprias palavras que Deus lhe havia dito. Ele está tomando como base da oração dele as palavras, a promessa que Deus lhe havia feito. Ele diz aqui: tu o dissestes, ele falando para Deus, tu o dissestes, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E ele lutou a noite inteira com o Senhor. Não foi uma oração de 2 minutos, de 5 minutos. Ele lutou a noite inteira com o Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele prevaleceu. Meu querido, minha querida, o que é que Deus tem falado contigo? O que é que Ele tem te prometido, que você tem entendido quando ouve a pregação ou quando você lê a Bíblia? O que foi que Ele disse que você sentiu que Ele podia fazer por você? E pode. Pegue essa promessa e ore sobre ela. É assim que se faz. Você tem que pegar a palavra que Deus te deu e clamar sobre ela. Orar por orar é jogar conversa fora. Nós não temos que orar por orar. Nós temos que pleitear com Deus sobre aquilo que Ele tem posto no nosso coração. Afinal, diria Ele, não faria? Será que Deus falaria e não confirmaria? Quem dá ouvidos à palavra e retém ela no coração, tem a arma que lhe dará a vitória diante de qualquer situação. Aprenda com o Onipotente e você sempre será vencedor. Se você nunca recebeu uma promessa de Deus, segure essa promessa aí. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sempre que você precisar, busque a Ele de todo o coração. E pode cobrar isso dele. Foi Ele quem prometeu: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Faça isso e você vai encontrá-lo no momento certo. Davi disse que ele clamava e que o Senhor lhe respondia. Nós não podemos afirmar que nós somos servos de Deus se não fizermos aquilo que Ele manda fazer. Do mesmo modo, não podemos dizer que somos filhos de Deus se não vemos as bênçãos que Ele tem para nós. Como é que somos filhos sem ver e sem ter as bênçãos que necessitamos? Vamos orar? Pai amado, o Senhor nunca deixou de responder uma oração de Davi. E o Senhor Jesus ensinou que se nós também queremos ser atendidos em tudo, nós seremos, se tão somente guardarmos os teus mandamentos. Ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ó Pai, nós estamos em Cristo nesse momento.
Estamos em Ti, as Tuas palavras são o nosso chão, a nossa base. Como disse o salmista, são lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ó Deus, eu venho a Ti em nome de Jesus. E eu venho interceder por essa pessoa que sofre. Essa que está com a vida embaraçada, que tem tantos problemas que não sabe nem por onde começar a orar. Ela não sabe nem o que pedir. Mas como diz a Escritura, o Teu Santo Espírito intercede por todos nós com gemidos inexprimíveis. Deus, que a Tua misericórdia cubra cada um de nós, que as Tuas poderosas mãos sejam sobre a vida de todas essas pessoas que oram comigo nesse momento, para destruir toda a obra do diabo e para dar a cada um a cura, a libertação e a solução do problema. Em nome de Jesus eu repreendo o mal que está na sua vida e eu mando que saia imediatamente. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém.